teu nome, meu Pai, para louvar e bendizer o teu nome, pois já sentimos a tua presença, sabemos que tu és fiel e real nesta noite, meu Deus. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira linda e gloriosa, a qual podemos ouvir, entender e compreender o que o Senhor tem para nós, meu Pai. Revela, meu Pai, a tua palavra aos nossos corações nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5, é uma passagem conhecida, breve, curta. Aleluia. Mas o Senhor tem falado conosco. Que diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, a qual tinha na sua morada no sepulcro, e nem ainda cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias foram que lhe feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu, o adorou, e clamou com grande voz, disse: Que tenho eu contigo? Jesus. Que tenho eu contigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, juro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião. E o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe, e muitos que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para que aqueles porcos, para que entre neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um penhasco no mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E quando apacentavam os porcos, fugiam, o anunciaram da cidade, dos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vieram o endemoniado, que tinha legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeu. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe que acontecera, e o endemoniado acerca dos porcos. E aconteceram que rogaram-lhes que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava que o que for endemoniado, o que deixasse descer, estar com ele. Jesus, porém, não olhou no olho, permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anunciares com grande coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Glórias a Deus, aleluia. Igreja, livro de Marcos, capítulo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele vai a outra banda da província, né, no bairro, na província de Gadá, aleluia, onde que existem os gadarenos. E a palavra do Senhor vai dizendo que Jesus descendo do barco, aleluia, dentro dessa cidade existia um jovem, a qual ele era refém de legiões de demônio, a qual a própria Bíblia vai dizer, a história deste testemunho desse jovem vai dizer, aleluia, que cadeias não o seguravam, algemas não o seguravam, porque aleluia, a legião de demônio que atormentava a vida desse jovem era muitos, mais de 2.000. A Bíblia diz, aleluia, que todos, aleluia, fizeram de tudo para, aleluia, poder conter este jovem, pois, aleluia, todos tentaram aprender, todos tentaram amarrá-lo com algemas e prisões e grilhões,
mas nada era o suficiente para segurar a força daquele demônio. A Bíblia diz, igreja, que este jovem, ela não relata, aleluia, exatamente como iniciou a perturbação desse jovem. A Bíblia não diz qual foi a legalidade que ele tem dado, se veio dos teus pais ou se veio da sua infância. Aleluia, mas a Bíblia diz que este homem ele é refém de Satanás. Ele é refém aonde, aleluia, a Bíblia diz que Satanás, o ladrão, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Este homem, nós vamos ver neste homem, aleluia, 3 cenários, onde Satanás, ele toma de si, ele te tira da família, ele leva o sonho desse jovem. Satanás, onde ele entra, ele faz um estrago, onde ele toca, onde ele habita, ele tem levado vidas e vidas, aleluia, muito grandes. Igreja, entenda que a história desse jovem, a Bíblia não relata o teu nome, nem relata a tua idade, mas a Bíblia relata que ele está cheio de demônio. A Bíblia relata que ele anda pelos sepulcros, ele é um morto-vivo. A Bíblia diz que esse jovem ele anda dentro do sepulcro. Ele já não anda mais com a sociedade. Ele já não anda mais com os teus parentes, porque Satanás, quando ele vem, ele faz o estrago completo. Aleluia, mas a Bíblia também diz que quando Jesus entra, ele entra para mudar cenário. A Bíblia diz, igreja, que esse homem ele se corta com pedras, quem sabe restos de ossos. A Bíblia diz que ele sangra com os seus ferimentos, a qual Satanás, ele já domina esse jovem. Esse jovem, aleluia, que tem um título de gadareno, aleluia, por causa da tua província, por causa da tua aldeia, ele é conhecido como endemoniado de Gadá. Aleluia, a Bíblia diz, igreja, que ele sobe nas madrugadas nos montes, ele faz o Satanás que habita na vida dele, faz de tudo para tirar a paz. A primeira coisa que nós vamos entender é que esse jovem ele já não controla a sua mente. Aleluia, pois a legião que está sobre ele já controla os seus passos, já controla os seus movimentos, já controla as suas falas, já controla o seu emocional. Aleluia, Satanás, quando ele entra, igreja, aleluia, ele, primeira coisa a qual ele vai tentar atingir é a tua mente. Satanás, quando ele vem, temos visto nos séculos de hoje, a maior doença do século chamada depressão e ansiedade. Onde Satanás ele tem colocado depressão e ansiedade, aleluia, aos corações de pessoas que estão com portas abertas, legalidades abertas, brechas abertas, é onde Satanás mais ama entrar, é na mente, aleluia, da pessoa. Porque uma mente conturbada, ela domina totalmente o corpo físico de uma pessoa. Entende, igreja, que este homem ele já não anda mais por si só, mas quem rege a tua vida é Satanás. Aleluia. E a Bíblia diz que então todos desviam do caminho desse jovem, porque tem medo desse jovem. Todos se retiram da presença desse jovem, aleluia, porque tem medo desse jovem. Igreja, eu estou falando de um homem, de um jovem, a qual Satanás entra, tira de si a paz, tira de si a alegria, tira de si a família, tira de si a vontade de comer, tira de si a vontade de dormir, porque nem dormir ele não dorme mais, porque ele é um zumbi vivo. A Bíblia diz que este homem, através da vida deste homem, Satanás, ele faz e acontece. Mas a Bíblia também vai dizer, igreja, aleluia, que Jesus ele vai descer do barco, aleluia, legião veio, que era Jesus de Nazaré, porque aonde Jesus entra, Satanás, ele tem que bater em continência e tem que bater em retirada. A Bíblia diz, aleluia, que ele vai olhar e vai reconhecer que é Jesus o Nazareno. Ele vai em si e se joga aos pés de Jesus, dizendo: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré, por que me tormentas? Aleluia. A Bíblia diz, então, igreja, que esse jovem vai clamar com sua pouca força, aleluia, para Jesus libertar. Igreja, vamos entender, aleluia, que este homem, aleluia, a Bíblia não diz, mas imagina o estado lamentável que está este jovem. Talvez nu, talvez fedido, talvez estado mais deplorável, onde Satanás leva as pessoas e deixa como pano de chão. O estado emocional, mental, físico, espiritual deste homem, aleluia, é como a Bíblia diz, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Satanás ele vai consumir as 3 fases na vida desse jovem. Ele vai tentar matar, ele vai destruir tudo que tinha. Aleluia, ele veio para roubar a paz, a alegria que existe dentro desse jovem. Igreja, entenda que ele vai ao encontro de Jesus dizendo: sai deste homem, espírito imundo. Jesus vai dizer, aleluia, para que aqueles demônios saiam dele. Mas Jesus vai perguntar e vai dizer quem que era ele. E ele vai dizer: somos legiões, porque somos muitos. E aí me pegou porque eu fui ver
Aleluia, a palavra legião. No exército romano, antigamente, quando era mais de 1000 soldados, quando era mais de 5.000, 10.000 soldados ao campo de batalha, era chamado de legião. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, então, por ser muitos, vários, uma quantidade grande, é chamado de legião. E a Bíblia vai dizer, então, que Jesus expulsa esta legião deste homem, lança esses demônios aos porcos, que a Bíblia diz que são mais de 2.000 porcos. Aleluia. A Bíblia diz que os porcos endemoniados, com a autoridade de Jesus, se lançam no penhasco. Aleluia. E este homem é liberto. Igreja, entendemos que onde Satanás entra, aleluia, e onde permitem Satanás entrar, ele faz estrago. Aleluia, a Bíblia não diz, aleluia, qual era a história exata deste jovem. Mas a Bíblia só relata que ele já está perturbado, já está dominado por Satanás, ele já não tem uma vida plena, ele já não tem uma vida sóbria sobre si. Aleluia, Satanás tomou totalmente o teu emocional, o teu espiritual, o teu físico, a tua mente, os teus lábios, etc. A Bíblia diz que ele está sendo regido por legiões. Só que não há demônio no céu. Não há demônio no inferno. Não há demônio na terra que possa impedir, aleluia, o Senhor trabalhar. Igreja, Jesus, quando ele entra, ele traz vida com abundância. Aleluia, a Bíblia diz que esse homem ele foi liberto. Aleluia. E muito me trouxe a memória, aleluia, de quando, eu me lembro de quando foram chamar uma vez a minha tia Josiane, que já ministrava a palavra muitos anos atrás. E a minha mãe ligou para ela, olha, fulano aqui em casa está endemoniado. E realmente, quando o diabo pegou um dos meus irmãos, deu um trabalhinho ali, detalhes, ele tinha em torno de 15, 16 anos. E não sabemos qual foi a legalidade que ele deu. Aí Satanás pegou ele na madrugada, às 2 horas da manhã. E eu me lembro que naquele tempo, é o que está faltando hoje, o profeta ele se levantava e ele descia, ele ia onde tinha que ir, independente do horário. Até mesmo ela desceu, porque era umas 5 ruas perto de casa, ela desceu. Ela e o pastor Tony, ela desceu, aleluia, louvado o nome do Senhor. E ela levou o azeite, orou e expulsou. Isso já se passavam 2h30, 3 horas da manhã. E quando ela entrou dentro no quintal assim de casa, que era um quintal grande, meu irmão estava lá no quarto, no último quarto. Todo mundo estava assustado, acordado. E aí ela entrou do quarto. O demônio que estava na vida do meu irmão gritou a ela não. Ela não. E aí eu me lembro que ela passou por mim, passou pelos meus irmãos. Ela só falou assim, fica em espírito de oração. E ela foi até o quarto, ela se trancou lá dentro, ela e o irmão com ele. Coisa de 5 minutos. Igreja, eu não ouvi. Se eu falar para vocês que eu ouvi a oração que ela fez, não. Se eu ouvi ela expulsar o demônio, também não. Ela simplesmente entrou, fez o que tinha que fazer em silêncio e abriu a porta e saiu. E meu irmão em seguida saiu chorando são. Foi a única vez também que Satanás pegou ele. Então, igreja, aleluia, a autoridade, quando você está, aleluia, ligado com o Senhor, que é a nossa videira e a autoridade do céu, aleluia, o diabo ele não resiste. Aleluia. Não é por gritar, não é por falar que Satanás vai ouvir, aleluia. Aleluia, vai obedecer. glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que eu achava tão bonito na finada da pastora Nadir é que com ela não tinha meio termo, não. Ela ficava interrogando Satanás. Ela ia, eu colocava a música, sabe, e acabou. Ela não ficava perguntando igual o povo faz, idade, nome, ano, século que vem. Não. Porque quando você tem autoridade, Satanás ele não brinca. Quando você é regido pelo céu e você tem autoridade do Espírito Santo, Satanás não tem que ficar dando muito leg-leg, não. Ela vai, faz o que tem que ser feito, acabou. E com Jesus não foi diferente. Jesus veio, ele olhou, ele perguntou quem era e expulsou. E acabou. E todos que viram aquele homem que há anos, há meses, quem sabe, dava trabalho àquele povo, aleluia, todos temiam aquele homem endemoniado, agora vê ele sã, ficam maravilhados com o poder do Senhor. Ficam maravilhados com a libertação daquele jovem. E agora a Bíblia diz, Jesus, porém, no olho permitiu, mas disse, vai para a tua casa e para os teus, anuncia, aleluia, o que o Senhor tem te feito e a misericórdia sobre ti. Glória a Deus. Aleluia, ele diz a este jovem, agora tu és liberto, volta à tua casa, volta para os teus, porque igreja, até a família desse jovem Satanás tirou.
Até o bem mais precioso, que é o amor da mãe e do pai, quem sabe, Satanás tirou. E é o que Satanás tem feito. Satanás tem tirado a alegria. Satanás tem tirado o sorriso. Satanás tem tirado a paz da madrugada. Quantas pessoas sorriem de dia, mas choram de noite. Aleluia. Quantas pessoas temos visto, aleluia, números altíssimos de suicídio, onde a pessoa chega no seu ápice, aleluia, e já não aguenta mais. A única coisa que ela quer é tirar a dor do seu corpo. E a única maneira que Satanás coloca é se matando. Quantas notícias nós temos de pessoas, pastores, pessoas que estão fracas na fé, acabam se matando. Porque estão com legiões. Porque o Satanás, ele vem, aleluia, trazendo ansiedade, trazendo depressão, trazendo, aleluia, inúmeras doenças mentais para poder afligir o povo. Só que eu tenho uma notícia para ti: Jesus também, ele vem e vem para dar vida com abundância. Ele vem para entrar, para curar, para libertar, para transformar. Aleluia. E a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera. Igreja, aleluia, temos que anunciar mais, aleluia, o que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Antigamente nós víamos muito testemunho, hoje já não se vê mais. Não porque Deus parou de fazer, porque hoje o povo está achando que é natural você receber um milagre, você receber uma bênção. É natural. Só que não, temos que falar que Jesus ainda cura, que Jesus liberta, que Jesus ainda leva para morar para o céu. Igreja, todos que eram atormentados pelo aquele jovem naquela província, aleluia, ficaram alegres pela libertação desse jovem. Glória a Deus. Então, igreja, aleluia, não há nada impossível para Deus. Verdade. Não há nada impossível para o nosso Deus, o Deus nosso. Aleluia. Aleluia, Satanás, ele pode ter força, mas Jesus tem poder. Glória Satanás, ele pode até tocar na mente, mas Jesus conhece o profundo, oculto e escondido da nossa alma. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que aquilo lá era mais de 2.000 demônios. Olha só a quantidade de demônios. Vai saber quais os tipos de demônio que a Bíblia diz. Igreja, que ele dormia dentro do sepulcro, onde tinha mortos. Ele se rasgava com pedra e não sentia. Ele andava nu. Aleluia. Olha o estado que estava. Talvez não estão assim hoje, mas estão assim por dentro. Talvez não estão por fora, mas hoje estão por dentro. Uma sociedade que brinca, uma sociedade que posta, tá tudo bem. Só que para dormir precisa mais de 5 tipos de remédio. Só que para viver precisa de vários tipos de remédio. É remédio para comer, remédio para dormir, remédio para sorrir, remédio para ansiedade. É tantos tipos de remédio. Verdade. Que a pessoa ela já não é mais regida pela tua vontade, é regida por remédio. Isso é um demônio da escravidão, demônio da assolação, demônio da miséria que entra para tirar, aleluia, tudo que é da pessoa. Aleluia. Aleluia. Esses dias, antes de me sair da empresa, chegou uma pessoa e falou assim: nossa, eu admiro você. Até o próprio Wesley chegou para uma funcionária que foi lá reclamar da vida dela, falou assim: dá uma olhada para o William. Você não vê o William xingando. Você não vê o William chorando. Não que eu não choro, tá, gente? Eu choro. Mas escondido. Você não vê, aleluia, o William reclamando. Ele desce, ele vai, ele vende, ele sorri. E se tiver que ajudar o amiguinho a vender ali, ele vai ajudar. E olha o que ele está passando. Foi logo quando começamos o processo. Igreja, aí essa pessoa vem em mim e fala assim, essa menina: olha, eu fui reclamar para o Wesley que eu não estou aguentando mais, que eu já estou cansada, né, que eu estou com os problemas pessoal em casa. E ele trouxe o seu testemunho. Ela olhou para mim e ela falou assim: posso te pedir uma coisa? Que não seja dinheiro. Aí ela falou assim: eu posso bater com você hoje? Só para saber como é que é. Porque eu não aguento mais, eu já estou depressiva. Falei, tudo bem. Falei, desce da van lá, a Daiane, né? Ela desceu. Igreja é uma moça. Ela trabalha por hobby. Porque o marido dá tudo, ele ganha muito bem, ganha 12 mil por mês. Ela tem filhas muito lindas, ela tem uma casa boa. Só que ela está vazia. Ela está vazia, falta de amor. Falta talvez de perdoar alguma coisa do passado, igual eu falei para ela. E ali a gente trabalhou o dia inteiro, sempre sorrindo, sempre louvando. Porque eu sempre, quando eu estou na rua assim, sozinho, aleluia, com alguém, né? Eu sempre gosto de louvar o Senhor. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é louvar para mim mesmo. Aleluia.
Isso é muito bom. Isso nos anima, isso nos cura, isso nos trata pessoalmente. E ali, eu até esqueci do lado, eu estava do lado dela, e aí eu comecei a cantar um hino que diz: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. E ali embaixo, ali da árvore, na hora do almoço, comecei a cantar. E aí eu estava cantando assim, eu estava debruçado no meu joelho, e cantando, só que aí eu nem percebi que eu estava cantando. E a hora que eu abri, todo mundo da equipe já estava em volta de mim. E a menina já estava sentada aqui do meu lado chorando. E aí eu fiquei meio tipo constrangido, porque eu não esperava isso, né? E aí eu fiquei meio que tipo com vergonha ali. E aí o menino ali olhou assim e continuou cantando. Porque é difícil alguém na equipe alegre. É difícil ter alguém assim animado. Ele olhou para mim e disse: você traz luz. Se ninguém te falou isso, eu vou te falar: você traz luz para a nossa equipe. Porque realmente tem pessoas que entram já falando isso atrás, que o dia vai ser ruim. E aí quando a pessoa começa, porque eu não vou vender, porque vai ser, eu falei: o sangue de Jesus está amarrado. Em nome de Jesus está repreendido todo mal, toda palavra negativa começa a repreender. E aí as pessoas queriam ficar perto de mim. Então quando você tem luz, as pessoas querem ficar perto. Aleluia. E aí eu fui pedir ao Senhor para me dar sabedoria, né? E aí, antes de eu sair, na terça-feira, eu chamei ela, né? E eu fiz um apelo para ela. Falei: Daiane, eu não sei se você já congregou, congrega, qual igreja que você vai. Ela falou: eu vou na Assembleia às vezes, de vez em quando. Falei: só que Jesus não quer de vez em quando, Jesus quer você por completo, e Jesus também não quer só o seu coração, Ele quer você inteiro. Porque Jesus não é de pedaços, quando Ele dá bens, Ele dá por tudo. Né? Então você tem que vir inteira para Jesus. E leva teu namorado, teu marido, não sei o que ele é seu, mas leva, apresenta Jesus para ele. E aí eu fiz o apelo, na rua mesmo, ali da Iatuba. Fiz o apelo ali na hora do almoço, ela aceitou Jesus. Aleluia. Então, igreja, aleluia, nós temos que realmente ser o sal da terra. Glória a Deus. Porque o sal, ele vem para dar sabor. Se salgar demais, fica ruim. Se faltar sal, também fica soso. Não pode, como eu tenho aprendido, não pode nem ser morno, aleluia, nem, aleluia, ser frio. Tem que ser exatamente como Deus quer. Aleluia. Então, igreja, aleluia, o Senhor, Ele veio para libertar. E nós temos que anunciar às pessoas que estão carentes, depressão, com ansiedade, aleluia, que Jesus, Ele cura. Que Jesus, Ele não mudou, que Ele ainda é o mesmo. Aleluia, que Ele liberta dos remédios. Aleluia. Igreja, imagina se 6 meses atrás eu tivesse parado. Imagina se eu tivesse pensado em desistir. Será que nós estaríamos aqui hoje? Se eu tivesse falado: Senhor, mais uma vez o mesmo vale, eu não vou fazer, não vou. Será que eu e o missionário Rosana estaríamos aqui hoje testificando que o Senhor é o Deus de aliança, que Deus segura na nossa mão e caminha conosco? Será? Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, nós temos que falar. Todos os Uber que eu pego, eu estou igual a irmã Miriam, todos os Uber que eu pego, eu vou falando de Jesus. Aleluia. O obreiro falou: já amanhã é Santa Ceia. Eu falei: não, é sábado, domingo que vem, venha tomar ceia. Falei para ele: independente de como você está, venha tomar ceia. Porque a ceia é de Deus, não é do homem. Porque se Jesus vir domingo que vem e você não está aqui, não vai dar tempo. Aí ele falou: não, pode deixar, pastor, pode deixar, pastor. Então, igreja, nós temos que falar. Verdade. Temos que anunciar, aleluia, que é tempo de largar o pecado, que é tempo de largar as coisas terrenas para poder herdar o reino do céu. Verdade. Porque é casa, o carro, o dinheiro não vai subir, o paletó, falar bonito, ter teologia, não vai salvar. Então nós temos que anunciar que Jesus está voltando. Jeremias, ele foi perseguido por falar a verdade. Isaías, todos da Bíblia, igreja, foram perseguidos, aleluia, por falar a verdade. Morreram, mas herdaram o reino da vida. Herdaram a coroa da salvação. Glória a Deus. E se eu e você obedecer e fazer exatamente o que fizeram, vamos talvez morrer? Não sei. Aleluia. Mas este ano que está acabando, eu já estou encerrando. Este ano que está acabando, nós temos que falar, igreja. Aleluia. Que no ano que vem não vai ser ano de beleza, não. Não vai ser um ano de festa. Eu lamento lhe informar para quem está escutando, aleluia, não é jogando praga, mas é anunciando que o ano que vem será ano de choro. Será ano para aqueles que não têm Jesus, não temem a Jesus, não está posicionado, vai passar pela peneira. Aleluia. Porque Jesus está separando. Jesus está semeando aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que querem e não querem. Verdade. Aleluia. Temos que falar a verdade. Aleluia. Mas é só uma cerveja, mas vai para o inferno.
Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Ele te afasta do Senhor. Então vamos anunciar, igreja, para que pessoas não fiquem como esse jovem, dominado por Satanás. Aleluia. Vidas não fiquem dominadas, aleluia, por legiões de demônio. Vamos orar, vamos clamar, aleluia, ao Senhor. Louvado o nome do Senhor, igreja. Hoje eu estava ali na frente de casa, a vizinha, a Maria, as vizinhas. Ela estava lavando a calçada da casa dela, ela vinha até mim, ela falou assim, e a Rosana tá bem? Está ótima. Porque, igreja, existe um tom. Você tem que entender isso. Existem perguntas que ela se preocupa, perguntas que Satanás pergunta. O tom de voz você já conhece. E aquele tom que ela veio me trazer logo cedo, que eu tinha acabado de acordar, falei, Espírito Santo, fica do meu lado, porque eu vou no portão tomar um cafezinho ali, vou tomar um solzinho, porque, né? Acostumado com o sol. E ali, ela lavando, eu falei, lá, filho. Eu já estava até preparado. Falei, Senhor, só que não deixa falar o William, deixa o Espírito Santo falar. Logo de manhã, eu nem tinha lavado a cara. Ela vem assim, e a Rosana, está bem? Falei, está, graças a Deus, do jeito que o general quer. Ela virou as costas e saiu varrendo. Falei, oxe, o que aconteceu? Até entrou para dentro. Então, igreja, a gente tem que saber quando é da pessoa preocupar, ou quando é Satanás que vem saber se está dando tudo certo. Verdade. Porque Satanás, às vezes, ele vem em forma de amizade para tirar informações. O que mais Satanás tem feito nesses últimos dias que eu tenho visto é tirar informações querendo roubar a paz. Verdade. Aleluia. Vê se alguma das minhas irmãs pergunta se está precisando de alguma coisa. Não pergunta, porque me conhece. Aleluia. Porque eu sei que não vai sair da onde elas estão para fazer alguma coisa, não. Então, igreja, nós temos que, agora mais do que nunca, se apegar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta estar aqui pregando, talvez, um exemplo. Aleluia, talvez a missionária Rosana que está ali quietinha na dela, talvez ela suba e eu não perceba a volta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então não é por muito falar, não é por gritar, não é por fazer escândalo, não é por se mostrar, é por ter intimidade. Aleluia, glória a Deus. Então vamos se apegar ao Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Esses dias eu estava acordado de madrugada, perdi o sono. Eu já que eu perdi o sono, eu vou orar. Estava com ânimo para orar? Não estava. Mas eu falei, eu vou orar, as horas passam, daqui a pouco o sono vem. O sono vem? Não, mas eu orei. Tudo bem. Entendeu? E aí eu me lembrei que a pastora Patrícia às vezes também não consegue dormir. Eu falei, Senhor, se a tua filha não está dormindo, faça ela dormir. Vai lá, Jesus, visita ela. A gente foi orando pelas pessoas da madrugada. Porque enquanto nós estamos dormindo na igreja, isso é fato, é numérico, é estatística. Enquanto um dorme, 20 estão acordando. Mas só quem sabe que passou na madrugada, acordado sem dormir, sabe como que é. Então, igreja, vamos apegar a Deus. Glória a Deus. Vamos fechar as brechas. Aleluia. Para que o inimigo não coloque em nós doença do cérebro. O médico Aleluia. diz que é normal, não é normal. Normal é você ter Jesus no teu coração, Jesus dentro da tua casa. Aleluia, depressão, ansiedade, medo do amanhã. Como é que a pessoa tem medo do amanhã se o amanhã nem chegou? Verdade. É Satanás. É Satanás que tira a paz da mente da pessoa. Aleluia. Esses dias até brinquei com a missionária Rosana, falando, ai, mas e desenho? A missionária Ursula, vocês estão pensando para nós? Ih, deixa eu chegar um dia antes. Aí eu penso, eu não estou pensando, estou pensando agora. Sabe por quê? Se a gente colocar preocupações no futuro, a ansiedade ela vem. Verdade. Demos brechas, a Satanás aí entra. Verdade. Então eu tento o máximo me policiar nisso. Às vezes eu não estou lá. Ela e o Rogério tem muito esse negócio de ficar com gente, para com isso. Eu sou precavido. Tudo bem ser precavido, mas ser ansiosa é outra coisa. Pare de dar legalidade às coisas mínimas a Satanás. Para que ele não roube a tua paz. Porque a única coisa que nós temos nesta vida ainda é a paz. É verdade. Se ele roubar a tua mente, que é a paz, acabou tudo. Acabou mesmo. Vamos se colocar de pé nessa noite, vamos Amém, orar. glória a Deus. Aleluia. Firme os teus pés, firme os teus passos ao Senhor. Glória a Deus. Para que vai bem os seus dias, a tua saúde, a tua casa. Aleluia. Essa madrugada já me despertou para orar pela polícia, não sei o que está acontecendo. Aleluia.
Fiquei feliz em saber que o marido da Flávia voltou. Acho que Estou voltou. junto. Ai, que glória a Deus. Gostaram do alto ontem, né? Agora precisa de Jesus, né? Senão Satanás novamente entra e faz bagunça de novo. Fico feliz, que é um sinal que Deus tem ouvido as orações. Verdade. Porque nós não queremos ver família destruída, nós queremos ver Verdade. famílias unidas. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito Amém. Glória e a muito Deus. mais irá fazer. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Jesus querido, obrigado por esta palavra, quando nos ensina, meu Pai, que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que faz a obra por completo, não deixa vestígio de dúvida. Pai, guarda tuas filhas, guarda o lar das tuas filhas, o sono das tuas filhas, guarda a nossa alma, a nossa vida ao voltar para o nosso lar, guarda a minha casa nesta madrugada, guarda no final do ano, porque o amanhã pertence a Ti, meu Pai. O ontem não é nosso para recorrer, o amanhã não é nosso para cuidar, mas o hoje pertence ao Senhor. Meu Deus, guarda, Senhor, a nossa vida ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, que as bênçãos do Senhor possam nos acompanhar, meu Pai. Livra a nossa vida, a nossa casa, a nossa rua, nossos vizinhos, abençoando, guardando e dando vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Curva a tua cabeça, estenda as tuas mãos. Bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre, todo junto diz. Amém. Graças a Deus. Graças a Vamos Deus. pedir com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Está encerrado. Cumprimente do irmão. Oh, Em nome de Jesus. glória.